Olá, estudantes, tudo bem? Professor Raoni Ruiz aqui para conversar um pouquinho com vocês nesse evento. É um prazer estar participando aqui do Entre Artes. Eu sou professor aqui na Unicesumar, do curso de Artes Visuais, então alguns de vocês já me conhecem, mas hoje aqui eu estou para conversar um pouquinho sobre desenho. O desenho como uma forma de desenvolver o olhar dos estudantes, de como isso vai, então, dialogar com esse tema do evento, que, como a gente pode ver aqui no contexto do evento, está relacionado a essa ideia do erro, do criar e do aprender. Então, como a gente pode trabalhar esses temas, né, dentro das aulas de artes, dentro da prática do desenho? Isso vai ser um dos tópicos que a gente vai conversar aqui hoje. Antes de iniciar, né, para aqueles que não me conhecem, eu sou doutorando na linha de ensino das artes visuais lá na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eu estou atualmente desenvolvendo uma pesquisa justamente sobre metodologias de ensino mais voltadas para a graduação, mas o meu interesse, eu tenho bastante vontade e desejo de atuar na educação básica, né? Eu trabalho desde cursinhos até aulas em escolas, desde 2014 praticamente, né? Então, eu me graduei em licenciatura em Artes Visuais na Universidade Estadual de Maringá e depois de um tempo eu fui fazer o meu mestrado e doutorado que eu me encontro hoje, né? Então faz aí já mais quase uma década de atuação na educação básica e é uma paixão que eu tenho, principalmente ali nos anos finais do fundamental, ensino médio. É um público, né, que eu consigo conversar, trocar bastante e que eu acho que a partir dessa experiência a gente pode conversar bastante aqui nesse nosso encontro de hoje. Bom, e como que está dividido então aqui o que nós vamos fazer? Passando aqui para os nossos slides, a gente tem então o tema do nosso evento, né, Criar, Errar e Aprender, o valor do improviso na arte na escola. E eu resolvi aqui dividir esse nosso encontro em dois momentos. Num primeiro momento, até para contextualizar um pouquinho da discussão que a gente vai fazer, para contextualizar essa ação dentro do evento, a gente vai discutir um pouquinho sobre a noção de erro no ensino e aprendizagem. A ideia não é se aprofundar em autores, trazer diversos autores para conversar e dialogar sobre o tema, mas para contextualizar o tema para a gente falar então sobre o estereótipo, né? O estereótipo do desenho, o estereótipo que surge nessa prática do desenho, que não é necessariamente um problema, mas sim um elemento cognitivo do estudante, né? Que ele vai desenvolver ali quando ele está no começo da sua prática de desenho, quando ele começa a explorar isso e começa a criar os seus esquemas de representação que um terceiro começa a identificar o que ele quer fazer. Então, a partir disso, ele começa a criar esses esquemas que vai se transformar nesses modelos internos, que alguns autores vão colocar, por exemplo, como o Luque, que vai se tornar um padrão, né, que o aluno vai reproduzir, o estudante vai reproduzir sempre que for necessário fazer algo. E quando precisa sair desse padrão, é sempre um desconforto, é sempre algo que gera algo de estranho para esse sujeito, né? Então, como que a gente ultrapassa, né, como a gente vai além desse estereótipo na prática do desenho e de como o estereótipo contribui, às vezes, para uma dificuldade do estudante de observar algo que está na frente dele. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas relações num primeiro momento e num segundo, então, vou falar um pouquinho da minha experiência na educação básica, de ações que eu faço com os alunos, né, práticas que eu faço com os alunos, para justamente discutir essa questão do olhar, né, de como a gente consegue desenvolver o olhar para o mundo, né, a partir da prática artística. E aqui é como eu penso isso, né, a prática artística como uma forma de observar o mundo, interpretar esse mundo, questionar esse mundo. Então a gente vai caminhar por aí um pouquinho hoje. Bom, indo então para o nosso primeiro tópico, né, para discutir então um pouquinho dessa questão do erro, eu trouxe uma citação aqui da Eleonora Maria Diniz da Silva, em que ela vai trazer o seguinte, né, o erro, então, né, ela está
problematizando justamente essa ideia do erro nesse texto, que é a virtude do erro, ela vai colocar que é uma ideia que tem sua origem no contexto da existência de um padrão considerado correto. No percurso do processo de aprendizagem, o erro frequentemente aparece associado ao ridículo, à deficiência ou ao fracasso escolar. O que ela quer dizer com isso, né? A ideia é justamente de que a educação que nós temos, né, que é o papel da escola, é desenvolver junto com o estudante o conhecimento que foi historicamente construído por nós, né? Então, esse padrão considerado correto vem desse conhecimento histórico. A questão é como que a gente lida quando o aluno não consegue alcançar esse padrão, né? Como a gente desenvolve atividades e pensamentos e propostas para questionar e para desenvolver esse conhecimento com os estudantes. Então, ela vai colocar que, frequentemente, né, a noção do erro está associada a esse fracasso, né, escolar ou a uma deficiência do estudante. E isso é algo que é construído também historicamente. Se a gente for pensar em educação, ela está atrelada também a uma noção de avaliação, né, de como que eu avalio se esse sujeito está aprendendo ou não aquilo que está sendo ensinado, né? E se a gente olhar ao longo da história da nossa história da educação, a gente vai ter diversos momentos com diversas formas de avaliação, diversas metodologias de ensino, né? A gente, pensando nessa questão da avaliação, a gente pode colocar que já na Grécia e Roma já existia essas ideias de exames, né, para que os alunos precisavam responder de forma correta aquilo que era esperado, né? Na Idade Média também existia esse método em que, através desse argumento da autoridade, né, principalmente por estar muito ligado à fé, à religião, a ideia de repetir o que se lia ou o que se ouvia se transforma em algo muito importante, né? Então a gente vê como vai sendo construído, né, essa avaliação sobre a aprendizagem do estudante através da memorização, a partir da repetição, né, de conseguir alcançar aquilo que se espera em termos de repetição. E isso vai se desenvolvendo ao longo da história. A gente vai chegar no século XIX, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente vai ter, depois da Revolução Industrial, o desenvolvimento industrial das cidades, uma necessidade de uma classe trabalhadora que também precisa ser educada, né? Então a gente começa a ter uma educação em massa. E com isso também surge a necessidade de uma avaliação, né, de uma forma mais geral. E aí vai surgir essas atividades mais objetivas, né, esses exames objetivos. Os Estados Unidos vai trazer uma ideia de unificação, né, de um método uniforme de avaliar essa educação pública, muito voltada agora não mais para essas provas orais que se construía desde os tempos antigos, mas agora para essas provas objetivas, onde a gente vai ter um certo e um errado, um check, né, do gabarito a ser feito, né? E aqui vão surgir algumas questões, né, de como que se avalia a aprendizagem, então, nesse processo, de onde você está simplesmente fazendo uma avaliação quantitativa desses processos. É lógico que a gente vai ter, por exemplo, o lugar na Grécia, por exemplo, antiga, com Sócrates, o método socrático, que vai divergir um pouco dessas ideias de repetição e memorização, mas ainda assim se transforma num padrão essa ideia de uma avaliação voltada para checagem quantitativa, né, de certos e errados. Mas, no século XIX, século XX, a gente vai começar a ter alguns outros autores, né, que vão problematizar essa questão, né? Como que a gente pode repensar essa avaliação? E aqui vai entrar autores como Piaget, Vygotsky, Dewey, né, que vão trazer um novo olhar para essa questão do erro. E aqui eu acho bem interessante essa conversa, né? Até porque, como eu falei, eu tenho uma experiência bastante já de um tempo na educação básica, e eu vivi algo relativamente curioso, digamos assim, na época que eu estava ainda no município aqui de Maringá, que teve aquelas formações de início de ano e tal, e uma das conversas que tinha dentro da sala dos professores era que
os professores não podiam mais usar caneta vermelha para corrigir as atividades dos estudantes, né? E os professores, na sala nossa sala ali dos professores, questionava isso, né? Como assim, né? Que muda eu usar caneta vermelha ou não para corrigir algo? E ficava esse debate que ficava meio vazio, meio estranho, né? E depois de um tempo, né, estudando um pouquinho mais sobre isso, que eu fui entender o que estava acontecendo ali, né? Na verdade, chegou uma coisa lá na sala dos professores muito diferente dessa teoria que é proposta, né? A ideia é que o problema não é usar a caneta vermelha. O problema é justamente você simplesmente fazer um X de errado numa questão e uma marcação de certo em outra, né? O problema é quando a gente faz uma avaliação somente de certo ou errado sem compreender que existe um processo cognitivo do estudante mesmo quando ele erra. E que parte da avaliação precisa ir além desse cheque, né? Precisa considerar o que o estudante fez, como que ele pensou aquilo, como que ele chegou naquele resultado. Então veja que o problema não era a caneta vermelha, mas ser somente a caneta vermelha com um xizinho de errado. Então, isso são alguns debates que muitas vezes chegam de formas distorcidas no campo da escola, ali, né, no chão da escola. E aqui, no slide, eu trago para você, então, uma citação da Silva, em que ela vai trazer um pouquinho desse viés do que é esse erro dentro da perspectiva construtivista. Essa ideia de que, na premissa construtivista, em que todo conhecimento pressupõe uma organização que é efetuada pelos próprios esquemas mentais do sujeito, o erro se inscreve nesse processo como uma função potencialmente construtiva, quando se constitui em um indicador de progressos na atividade cognitiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o erro, então, faz parte desse processo de aprendizagem. Avaliar esse erro, que pensamento que foi construído ali, é um elemento que vai contribuir para que o aluno consiga superar esse erro, né? Não somente fazer um X de errado ali. Então essa é uma discussão que não é nova, né? Final do século XIX a gente já tem gente discutindo essas questões. O John Dewey, por exemplo, que ele é um filósofo estadunidense que vai ter bastante influência nas pedagogias do início do século XX, ele já vai problematizar isso também, né? A ideia de que a gente aprende por meio da experiência, e uma experiência com algo concreto, né? Então, quando eu preciso resolver um problema, né, algo que está aqui na minha frente que eu preciso resolver esse problema, ele vai dizer que o sujeito vai desenvolver aqui que ele fala de pensamento reflexivo, que é, eu estou em frente a um problema, né, eu identifico isso como um problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é organizar o conhecimento que eu tenho para criar hipóteses. Essas hipóteses, eu vou achar formas de testar ela para ver se aquilo que eu penso responde ou não àquele problema. Depois, eu avalio aquilo que eu fiz, se eu conseguir responder de forma satisfatória ou não àquele problema. Se eu não respondi de forma satisfatória, isso não é um fim. E aqui que é o ponto, né? O erro, muitas vezes, na educação é tratado como um fim. O estudante errou aqui, tirou X nota, vamos para o próximo tópico. Para esses educadores, né, o erro ele é uma oportunidade ou um momento de retomar esse processo reflexivo, descartar essa hipótese que foi feita e que não chegou no resultado alcançado, criar novas hipóteses, criar novas tentativas de resolver esse problema, né? Então, é uma forma onde o erro, essa dificuldade do estudante, ela não se encerra ali. Ela é um motivo ou ela é uma oportunidade para desenvolver um novo processo reflexivo. E eu tenho plena consciência, né, até a partir dessa experiência que eu tenho, que isso, no mundo ideal, é muito legal e acontece e realmente é muito bom, né? Mas, por exemplo, já aconteceu de eu ter, acho que 13 turmas de 30 alunos. E eu tinha que fazer atividades
uma avaliação, pelo menos, objetivas, né, dissertativas com os alunos. Eu tinha semana de prova, né? Então você faz na semana, você tem uma semana para corrigir aquilo. Então você voltava para casa com mais de 300 avaliações para você corrigir. É impossível você fazer esse trabalho individualizado. É impossível você ler o texto do aluno numa resposta dissertativa e buscar compreender as nuances que a forma de pensamento que ele construiu ali. Eu tenho essa consciência, né? Mas ainda assim é possível criar estratégias dentro dessa escola que nós temos para buscar compreender essas dificuldades e como superar isso a partir de outras atividades que são desenvolvidas ao longo do semestre, né? Nesse sentido, uma questão que eu coloco aqui para vocês, né, é o seguinte: se hoje compreendemos que o erro faz parte da aprendizagem, né, ele não é somente um elemento para ser quantificado, né, mas faz parte dessa aprendizagem, a gente pode partir desse erro para repensar essa atividade, né? Então, como desenvolver uma ação a partir desse erro, né, para superá-lo? Como pensar isso dentro das artes visuais e principalmente aqui dentro do desenho, que é o nosso tópico aqui de hoje? Bom, para falar dessa questão de erro no desenho, principalmente, a gente pode pensar o estereótipo, né? O que é esse estereótipo? Bom, existem dois sentidos para esse termo. O primeiro, ele vai contemplar o significado, digamos, literal, original dessa palavra, que está atrelado a uma noção gráfica, que era você ter uma chapa com caracteres fixos ali, que aquilo era usado como forma, modelo para fazer diversas impressões. Essa ideia foi ressignificada, né, foi utilizada, né, dentro de um outro contexto, dentro do desenho, dentro da educação, quando a gente vê o sujeito, né, utilizando imagens pré-concebidas de alguém ou algo baseado em um modelo ou numa generalização. Isso quer dizer, é aquele famoso desenho que todo mundo faz, né, o famoso homenzinho palitinho, né, aquela casinha que é um quadrado com um triângulo em cima, aquela flor que é uma linha horizontal, um círculo e vários círculozinhos em volta, né, esses desenhos que vão permear toda criança, né, vai desenhar de forma similar, e adultos que largam desenham dessa forma até hoje. Então, o estereótipo, como eu falei no início, não é necessariamente um problema em si, né? Ele é uma forma que a criança desenvolve no início da sua experiência com o desenho para construir padrões e modelos com que ela consiga reproduzir aquilo que ela quer. Então, ela começa a fazer aquele modelo de casa que às vezes ela vai ver de um colega, que às vezes ela vê os pais fazendo. Então, ela pega aquele modelo, replica aquilo e percebe que as pessoas compreendem o que ela quer significar. E as pessoas valorizam aquilo, né? Vão dizer que ela desenha bem e tal. Então, isso vai gerar satisfação na criança, o que faz com que ela internalize esses esquemas como forma de representação. O problema é quando se fica somente nisso, né? Sem a gente conseguir extrapolar esses esquemas, esses estereótipos, né? Porque aí a gente começa a lidar com um problema onde a criança ela não desenvolve mais a sua prática artística, o seu olhar artístico, as habilidades dentro do campo das artes. E aí, algo que o próprio Dill ele também vai colocar, né, que estar dentro de uma sala de aula não é necessariamente uma certeza de que esse estudante vai ter uma experiência educativa, né? Tudo vai depender da qualidade do que ele produz ali dentro. Se ele passar a escola inteira desenhando da mesma forma e sendo valorizado e aceito aquilo como correto, aquilo não necessariamente vai trazer uma aprendizagem para o desenho, para a prática artística ou para as habilidades que podem ser desenvolvidas a partir disso, né? E o estereótipo, ele vai ser um modelo
interno que essa criança internaliza e que traz diversas questões para a prática artística. O Luquet, ele é um autor que ele vai estudar bastante esses elementos, ele vai trazer a seguinte questão. Sobre esse modelo, né, interno, ele coloca que esse modelo que a criança copia, mesmo quando se propôs reproduzir um objeto, motivo ou modelo que tem diante dos olhos. Ou seja, mesmo quando o professor pede para a pessoa desenhar algo que ela está vendo, vai existir um conflito entre esse modelo interno e aquilo que ela está vendo. Então, a prova, segundo Luquet, é que os desenhos do natural e os copiados apresentam os mesmos caracteres que os desenhos de memória, cuja característica principal é serem conformes, não o realismo visual, mas o realismo intelectual. Então, o que ele quer dizer com isso? A ideia é que o estereótipo é uma ferramenta, né, tão forte que, às vezes, isso vai dificultar a criança ver o que está na frente dela. Porque vai existir esse choque entre aquilo que ela sabe, aqueles esquemas que ela tem sobre o que ela sabe de como fazer alguma coisa, de como fazer uma casa, de como fazer uma árvore. Ela tem esses esquemas já solidificados e isso, perante o que ela está vendo, há sempre um conflito entre aquilo que eu vejo com aquilo que eu sei. E o que o Luquet vai colocar é que muitas vezes se sobressai aquele esquema que a criança sabe. Né? Então ela não necessariamente vê aquilo que está na frente dela. Eu acho que aqui, então, vale retomar o título que eu dei aqui para essa ação, que é Como Desenvolver esse Olhar. Porque então a gente começa a perceber que esse olhar não é necessariamente somente algo biológico, no sentido de que uma luz entra pela minha retina, se transforma no impulso nervoso e aquilo é visto de uma forma neutra pelo sujeito. Não, tudo que é visto já é carregado de sentidos, de interpretações, né? E para o desenho, uma delas é o estereótipo. Então, por exemplo, se eu pegar, algumas vezes já fiz isso com os alunos, né? Numa primeira aula, onde eu quero conversar com eles sobre a prática do desenho, que eu quero ver, né, como que eles produzem, eu peço, por exemplo, para eles fazerem um desenho da sala, né, da onde eles estão, representarem os quadros, as janelas. E aí o que acontece? Eu vou fazer aqui um esqueminha aqui na folha para vocês verem. Algo que é muito comum acontecer é os estudantes, eles vão lá, vão fazer um esquema, muitas vezes sem régua, né? Assim como eu aqui, e eles vão fazer algo mais ou menos assim. E aí, quando eles vão precisar desenhar as portas, as janelas, aqui geralmente acontece algumas dificuldades do desenho que não estão necessariamente atreladas ao como fazer o desenho, mas a observar. Por exemplo, é comum as crianças pegarem, vão fazer a porta e vão fazer isso daqui. Ou então, podem fazer desse jeito aqui. Vão fazer uma janela e vão fazer desse jeito aqui. E vejam, há problemas, dificuldades aqui que não estão necessariamente na prática do desenho, mas em como eles vão observar aquilo que está à frente dela. Porque se eu olhar para essa sala que eu estou aqui, que tem uma porta ali na minha frente, e depois que os alunos fazem essa prática, eu gosto de fazer essa ação com eles, né, para conversar então sobre essa questão do olhar, eu tento mostrar para eles que, às vezes, a dificuldade que muitos vão falar que não sabem desenhar, que não gostam de desenhar,
E que às vezes essa dificuldade com o desenho é, na verdade, uma dificuldade de olhar as coisas. Porque o que é o desenho se não uma linha horizontal, uma linha vertical, diagonal, linhas curvas? Com essas linhas básicas, você desenha, em tese. Se você escreve seu nome, então você sabe utilizar essas linhas. Então, qual que é a dificuldade do desenho? E vai ter autores, por exemplo, como a Beth Edwards, que vão justamente discutir essa questão do estereótipo, de como isso problematiza esse olhar do estudante. Então, o que eu faço com eles é, por exemplo, pegar um lápis e pedir para eles colocarem na direção de cima da porta. E olhar para isso e ver esse ângulo do lápis, ver o direcionamento do lápis, e depois eles sobem até a linha da porta. Com esse simples exercício, voltando aqui para o desenho, eles começam a observar que, por exemplo, essa linha aqui não faz sentido. Essa linha que vai para cima, às vezes ela pode estar num ângulo muito diferente dessa linha do teto. Ou então, essa linha aqui da janela, né, por ser uma linha reta, isso aqui é bem padrão dos desenhos das crianças, né, esse tipo de janela, ela também não vai estar relacionada na mesma direção que essa linha do topo da parede. E quando eles fazem esse movimento de verificar, né, esse ângulo do desenho, da linha, eles começam a perceber então que, na verdade, eles não estavam vendo as coisas realmente, né? Essa linha aqui não é uma dificuldade em fazer a linha, mas em como observar isso e identificar isso no mundo concreto. Então, por exemplo, se a gente for fazer um esquema de uma sala, os alunos logo depois começam a perceber essas angulações que eu não quero necessariamente ainda, por exemplo, nessa primeira aula que às vezes eu faço com eles, eu não quero discutir com eles a perspectiva. Não quero ensinar eles a fazerem uma perspectiva de um ponto de fuga, de 2 pontos de fuga. Não é algo disso que eu quero ainda, né? Mas o que eu quero é fazer com que eles comecem a explorar essa forma de olhar para as coisas, né? De identificar, então, a mesma direção dessa linha é a mesma da de cima. Então, eu vou, às vezes mesmo sem régua, fazer algo nessa direção. Eu vou buscar representar isso. E é interessante depois, né, quando a gente começa a ouvir os relatos dos alunos, eles ficam bem empolgados, né, quando eles começam a perceber essas relações, a perceber essas relações que vão existir entre as coisas, né? E aí aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um cômodo em perspectiva, poderia ser algo mais ou menos assim. E como que ficaria uma porta nessa perspectiva, né? Por exemplo, vou fazer aqui a parte de cima da porta, vou ligar todas as linhas num ponto de fuga, as linhas diagonais. E eu começo então a perceber, né, que as linhas vão caminhando para um lugar. E aí eu posso mostrar imagens, por exemplo, aquela Santa Ceia do Da Vinci, onde fica bem nítido as linhas convergindo para a figura de Cristo, por exemplo. Eu posso trazer diversas imagens para mostrar para esses alunos como a linha acontece dentro do desenho. E quando eles começam a perceber essas relações,
é interessante ver eles observando as coisas. Eu posso, por exemplo, falar então agora de proporção com os alunos, onde eles podem, por exemplo, medir uma coisa com um lápis, para depois vir para o desenho, e medir a distância do teto até a porta, aí depois do tamanho da porta. Isso ainda sem falar de técnica, né? Apenas desenvolvendo esse olhar. Então vejam, aquele estereótipo que traz as dificuldades com as linhas, eu começo a problematizar isso a partir dessa prática com o mundo, de observar no mundo e fazer testes no mundo de como isso realmente acontece. E quando vai para o desenho, eles começam a explorar isso. Então aqui a gente vê justamente esse desenho contribuindo, né, para formar esse olhar que interpreta esse mundo, não apenas olha de uma forma passiva. E aqui a gente vê também que eu não estou com foco em um ensino tecnicista, por exemplo, de ensinar a perspectiva e o que eu vou avaliar é se ele fez a perspectiva correta. Também não é isso que eu estava propondo com esses alunos nesse primeiro momento. A técnica da perspectiva é importante, com certeza. Saberem fazer, saberem utilizar é importante. Mas antes disso ainda, vem esse aprender a explorar esse mundo e testar e avaliar e questionar e criar hipóteses e testes. E é interessante ver como o desenho dos estudantes se desenvolve de uma forma bem rápida, nesse sentido, né? E aí, tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Beth Edwards. E esse livro, ele é muito legal, né? Para quem não é das artes e quer explorar um pouquinho desse campo, eu recomendo bastante ele, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, em que ela vai discutir algumas questões bem legais, né, de como, na teoria dela, né, que esse livro é a tese de doutorado dela, se não me engano, ou a dissertação, se não me engano é a tese. O que ela vai fazer, alguns estudos, né, sobre funcionamento do cérebro, e ela vai colocar que vai existir um lado mais racional, mais lógico, e um lado mais intuitivo, mais da forma, né, do noção de espaço. Então, o lado esquerdo vai estar atrelado a esse raciocínio, né, essa lógica, e o lado direito a essas relações mais da forma, do espaço, da quantidade. E que há uma dificuldade de você olhar para as coisas com esse lado direito e não com o lado esquerdo do cérebro. Como assim? Por exemplo, eu vou olhar para uma coisa e eu não vou ver, por exemplo, o computador que está na minha frente. A partir do momento que eu nomeio ele como computador, eu estou usando a linguagem que estaria, por exemplo, nesse lado esquerdo do cérebro. O que eu tenho que fazer é olhar para essa coisa e não ver ela enquanto um objeto que tem um sentido, que tem uma função, mas olhar para ele enquanto linhas, formas, angulações. Então, eu vou ver a proporção entre um tamanho e outro, eu vou comparar linhas, eu vou comparar luz e sombra, eu vou comparar cores. E ela vai, interessante nesse livro, é que ela vai desenvolver diversos exercícios para se fazer. Dentre um deles vai ser o de desenhar de ponta cabeça, né? Um desenho de ponta cabeça. E por que ela faz isso, né? A ideia é que uma das formas de fazer com que o cérebro pare de ver algo como um objeto nomeado, uma cadeira, algo do tipo, é você inverter ele de uma forma que ele perca um pouco da sua forma, digamos, mais natural de se ver, né? A partir do momento que a gente não consegue interpretar ele logo de uma primeira vista, a gente começa a utilizar esse outro hemisfério, onde a gente começaria a ver, então, linhas, formas, cores. E aí, essa atividade do desenho, ela propõe com um desenho do Picasso, né, que é esse homem, em que você pegaria esse homem de cabeça para baixo, com uma folha do lado, e você tentaria, então, reproduzir
essas linhas. E quando um aluno vê um desenho mais elaborado, né, como esse, ele tem que, digamos, copiar esse desenho, gera um sentimento de muita insegurança no estudante. Então, por exemplo, eu pego esse desenho dessa flor aqui, que é algo bem simples de se desenhar em si, né? Mas muitos estudantes ainda têm bastante insegurança de desenhar isso. E então eu peço para eles fazerem esses desenhos de cabeça para baixo, mas o mais interessante é como olhar para esse desenho. Então o que eu falo para eles é, vocês não estão vendo aqui uma folha, uma flor. Olhem só para essa angulação dessa linha. Né? Olha como forma quase que um V aqui. Né? Olha como essa angulação dessa linha. E aí, se um estudante ele tem muita dificuldade de, às vezes, fazer esse desenho, uma coisa que eu faço até é colocar uma outra folha por cima. Que aí ele vai observando parte a parte, fica ainda mais fácil ele identificar essas angulações. Né? Então a ideia seria ter essa folha do lado e você vai copiar essas linhas. Né? Então você pode utilizar o lápis até para medir o tamanho de algo, para você vir e fazer aqui também. Você vai copiando essas linhas. E a ideia não é necessariamente que elas fiquem exatas, né? Mas que desenvolva esse olhar. E é interessante que os alunos eles precisam fazer diversas comparações e testes. Né? Então, por exemplo, estou começando essa parte dessa haste. Mas quando que ela começa a encurvar para fazer esse triângulo aqui de cima? Né? Então, eu peço para eles riscarem, né? Verem até onde que vai a altura de uma em relação à outra. Né? Então, a partir disso, eles vão desenvolvendo esse olhar. Né? Eles vão interpretando, eles vão questionando aquilo que está na frente dele. Né? Então, a mesma coisa aqui, né? Não estão na mesma altura. Então, eles vão buscando fazer essas reproduções. Né? E o interessante é que essa primeira parte aqui, né, eu já utilizei essa imagem algumas vezes, é realmente simples para os estudantes. Eles conseguem chegar até aqui facilmente. Eles começam a ter dificuldade a partir daqui. Só fazer aqui um pouquinho. Então, por exemplo, sempre falo para eles, olha como essa linha é mais circular, enquanto essa aqui ela é mais pontuda. Então a gente vai criando diversas relações, analogias, para os estudantes observarem aquilo que está na frente dele. Mais do que o resultado final, que seria esse realismo, né, que a ser alcançado, o interesse aqui é que eles observem atentamente e tirem relações e conclusões daquilo que está na frente deles. Então, eles vão fazendo essa flor. E aí o que acontece às vezes é de ficarem folhas muito gigantes para um lado, porque eles vão simplesmente olhando essa linha. Isso é algo muito interessante de se ver, né? Parece que eles vão tentando copiar essa linha. Então eles vão olhando para essa linha e tem uma curva, e aí depois tem outra curva, e depois sobe. Aí depois eles começam a fazer essa outra linha e vira algo gigante, né? Aí eu tenho que chegar para eles e falar, olha, e essa distância aqui?
Olha como é que ficou aqui. E vou trazendo esses comparativos, né? Essas relações que o estudante precisa fazer. Então, essa atividade é algo bem interessante para quebrar um pouco essa resistência que os alunos têm, às vezes, com a prática do desenho, né? E boa parte, na verdade, todos conseguem fazer essa flor, né? Vão ter resultados melhores, vão ter resultados com mais dificuldade, mas ainda assim todos conseguem fazer essa flor, né? E aqui que está o interessante, né? Que a gente começa a trabalhar esse desenho não só enquanto técnica, não só enquanto um como fazer, mas a partir dessa observação. E aqui tem um ponto importante, né? A gente não está... Meu interesse aqui não é também aceitar toda a produção do estudante como válida de qualquer forma, né? Como eu falei, parte da escola está em estudante compreender aquilo que foi historicamente construído, né? Então, ele saber o que é uma luz e sombra, né? Conseguir desenvolver essa ideia de luz e sombra, de perspectiva, são coisas importantes, né? Compreender as misturas das tintas são coisas importantes que eles precisam desenvolver. Mas isso precisa estar atrelado a uma outra coisa, né? E, para mim, principalmente essa noção da percepção, né? Porque é a partir dessa percepção que promove esse pensamento sobre a pintura, sobre o desenho, né? Esse pensamento que é justamente de comparar coisas, nesse caso dessa atividade. Comparar linhas, comparar proporções, comparar angulações, formas. Isso tem uma forma de pensar bem interessante, né? Que quando ele vai, então, olhar para esse mundo depois, né? Ele olha para isso comparando coisas, e quando a gente vai falar de cores e trazer, por exemplo, a interação da cor do Albers ou os contrastes do Ito, os alunos começam sempre a comentar de coisas que eles veem, de fotos que eles viram, de imagens onde eles percebem essas relações. Então a gente vê como ocorre realmente essa outra forma de interagir com o mundo. E, para mim, isso é um dos principais pontos que a arte tem para formar, né, e desenvolver esse sujeito, né? Olhar para o mundo de uma outra forma, pensar esse mundo de uma outra forma, né? E o erro, então, nesse ponto que nós estamos discutindo aqui, ele é algo para ser justamente questionado, problematizado. Veja, você fez uma distância muito maior do que essa. Que estratégias você consegue fazer para que isso não aconteça de novo? Você pode medir essas relações, você pode utilizar o lápis, como que você resolve esse problema? Né? E isso é algo que você consegue ir caminhando pela turma e ver como cada um faz, como cada um desenvolve seus processos. E é interessante que aqui não existe também não precisa existir uma única forma, né? Pedir para todo mundo usar uma régua e medir. Tem estudantes que vão usar a régua, vai ter estudantes que vão usar o lápis, vão ter estudantes que vão usar o dedo, vão criar diversas estratégias. E essa liberdade dentro desse desafio, né, de fazer essa pintura, essa liberdade dentro de conseguir fazer essa técnica, né, de cópia, né, é importante, onde principalmente se tiver um momento para eles compartilharem, né, essa experiência, falarem de como eles fizeram, de como eles tiveram problema, de como eles solucionaram esse problema, né. Aqui tem uma aprendizagem muito rica, né, dentro de um problema que tem um objetivo pedagógico específico, que trabalha com uma técnica específica, ainda assim o estudante tem certa liberdade para atuar ali e criar suas estratégias e formas de aprender. E quando isso é compartilhado, eu acho que traz um enriquecimento muito grande,
né? Quando o estudante começa, então, a perceber que outras pessoas resolveram o problema que ele tinha de outra forma, e que ele também poderia ter pensado isso, e que ele pode usar isso na próxima. Então, aqui a gente começa a discutir, a pensar o desenho, não só como técnica, não só como uma reprodução de algo, mas como um aspecto cognitivo, né? Um pensamento que se desenvolve. Bom, o que eu tinha pensado para hoje seria um pouco nisso, né? Essa ideia de, novamente aqui retomando esse erro como parte do processo e que a gente deve principalmente incentivar os alunos a olhar de novo, né? O erro é um momento dele olhar de novo para aquilo que ele está fazendo, para pensar sobre aquilo, criar outra estratégia, fazer aquilo de uma outra forma, né? E isso no desenho é algo que a gente pode fazer de uma forma bem rica, bem interessante, né? Para justamente, às vezes, extrapolar essas dificuldades que surgem a partir desse desenvolvimento dos estereótipos que todo sujeito passa por essa etapa, né? E fica a minha recomendação para quem nunca viu, né, esse livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. É muito interessante a forma como ela vai fazer essa discussão, explicar esses elementos. Eu acho que vocês conseguem facilmente em várias livrarias, até mesmo na internet. E tem diversos desafios ali para se fazer, diversos estudos que vocês podem fazer e explorar esse desenho e fazer junto com os estudantes. Bom, o que eu tinha pensado para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante esse evento que tem bastante coisa legal. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.